Existe um silêncio que não é vazio. É aquele silêncio pesado, opressor, que carrega mais perguntas do que resposta. É aquele tipo de silêncio que parece te observar, que faz sua pele arrepiar, sem você entender exatamente o porquê. E às vezes, esse silêncio não vem do que está no nosso redor, ele vem do que está acima, de algo que talvez nunca quis que você soubesse que ele sempre esteve lá. Essa história não é lenda urbana, não é teoria da conspiração, não é invenção da internet. Ela é real, ela está documentada, ela está nos arquivos do governo brasileiro e até hoje ninguém sabe explicar o que realmente aconteceu. Essa é a história da Operação Prato e eu te garanto, você não está preparado para isso. Década de 1970. O mundo inteiro vivia um dos períodos mais tensos da história moderna. A Guerra Fria fazia as duas maiores potências do mundo, Estados Unidos e União Soviética, se olharem nos olhos, como dois predadores, prontos para apertar aquele botão que ninguém quer ver sendo apertado. A corrida espacial estava em plena expansão. Satélites, naves, sondas e, é claro, espionagem, segredos e coisas que jamais vieram à tona. E o Brasil? O Brasil, naquele momento, também respirava tensão. Vivíamos sob uma ditadura militar. O controle era rígido, a censura era lei, e qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa que fugisse do controle do governo, simplesmente era apagada. Ou pelo menos era isso que eles tentavam fazer. Porque tem coisas que não se apagam tão fácil assim. Setembro de 1977. Uma pequena ilha chamada Colares, no interior do Pará, uma comunidade pacata, humilde e simples. E foi exatamente ali, no meio do nada, que tudo começou. Naquela época, moradores começaram a relatar algo que, no começo, parecia apenas estranho. Luzes. Simples assim, luzes. Mas não demorou para perceber que não eram simples. Eram luzes que surgiram no céu, que pairavam sobre as coisas, sobre os rios, sobre os barcos, e que, de repente, desciam. E não eram para observar, era para interagir, para atacar. Sim, atacar. As vítimas começaram a aparecer, pessoas com queimaduras, hematomas, fraqueza muscular, lesões internas, sangue drenado sem explicação, e o medo se espalhou mais rápido que qualquer luz no céu. As pessoas trancavam as portas, fechavam as janelas com madeira, prego, lona, e mesmo assim não se sentiam protegidas. Eles deram um nome para aquilo, chupa-chupa, porque quem era atingido dizia que era como se algo tivesse sugando a sua energia, a sua força vital. E se você acha que isso soa como histeria coletiva, calma, as coisas só pioram daqui para frente. O pânico tomou conta da ilha. Pessoas começaram a abandonar suas casas. Famílias inteiras fugindo. Barcos lotados saindo de madrugada. Gente dormindo dentro de igrejas, acreditando que talvez ali estariam seguros. Mas não estavam, porque aquilo não era humano. As luzes simplesmente ignoravam qualquer lugar, qualquer proteção. Entravam onde queriam, pairavam sobre qualquer um. E quem estava debaixo simplesmente não tinha para onde correr. O número de casos aumentou tanto que não teve mais como o governo fingir que nada estava acontecendo. E é aí que entra um detalhe que muda completamente a gravidade dessa história. A Força Aérea Brasileira entrou no jogo, mas não como observadora. Eles foram para campo, montaram uma operação, uma missão militar secreta,
O nome? Operação Prato. O homem que ficou encarregado de liderar essa missão foi o comandante Wirangê Holanda, um militar experiente, linha dura, treinado, cético e disciplinado. O tipo de homem que não se impressiona fácil e que, até aquele momento, achava que tudo isso era uma bobagem. Ele acreditava que chegaria lá, entrevistaria uns pescadores assustados, veria balões, estrelas, alguns fenômenos atmosféricos e voltaria para a base rindo dessa perda de tempo. Só que não foi isso que aconteceu. Na primeira noite em Colares, as luzes apareceram e elas sabiam que estavam sendo observadas. Holanda descreveu, isso está em depoimento oficial, que viu, com seus próprios olhos, objetos no céu que se moviam de maneira impossível. Eram esferas luminosas, discos, cilindros, objetos que aceleravam do zero a velocidades absurdas, paravam no ar, faziam curvas em ângulos retos, se dividiam em múltiplos e depois se recombinavam. Isso não é tecnologia humana, nem naquela época nem hoje. E não era uma aparição isolada, acontecia todos os dias, todas as noites. E aqui vem um detalhe que pouca gente sabe. Eles não foram só para olhar, eles filmaram, fotografaram, documentaram centenas de fotos, horas de filmagens, relatórios diários, mapas de avistamentos, diagramas dos objetos. E sabe o que aconteceu com boa parte disso? Nunca foi divulgado, nunca. Até hoje, parte desse material simplesmente desapareceu dos arquivos oficiais. E o mais assustador não eram luzes no céu. Elas interagiam, perseguiam, aproximavam, desciam e atacavam. Havia inteligência por trás daquilo. Inteligência e intenção. E os efeitos nas vítimas não eram só queimaduras. As pessoas apresentavam sintomas físicos tão específicos, tão estranhos, que até hoje a medicina não consegue explicar. Perda repentina de hemoglobina, fraqueza muscular extrema, sensação de torpor, como se a alma estivesse sendo arrancada do corpo, marcas circulares, simétricas, precisas, como se fossem feitas por instrumentos cirúrgicos invisíveis. Algumas vítimas ficaram meses sem conseguir trabalhar, outras nunca mais foram as mesmas, e algumas simplesmente nunca mais voltaram. Os médicos da cidade não sabiam o que fazer. Eles não estavam preparados para lidar com aquilo. Ninguém estava. E os próprios militares. Se você acha que eles estavam tranquilos, protegidos, preparados, está redondamente enganado. Na primeira semana, os relatos dos próprios soldados começaram a mudar. De céticos, passaram a dormir armados. De coturno, com luz acesa dentro do alojamento, trancando portas e janelas e olhando para cima a cada barulho estranho. Porque agora eles sabiam, eles entenderam que estavam lidando com algo que não era desse mundo. Ou se era, não era como a gente entende que é o mundo. E os objetos? Eles sabiam onde os militares estavam, sabiam onde se escondiam. E por vezes, chegaram muito perto. Muito perto. O próprio comandante Holanda relatou em entrevista posterior que, em várias noites, os objetos pairavam sobre o acampamento da operação. Simplesmente ficavam lá, observando, como se dissessem: nós sabemos que vocês estão aqui. E não era coincidência, não era acaso, era perseguição, era controle, era domínio total do espaço aéreo, do território, da percepção, do medo e da própria realidade. Em uma das ocasiões, a equipe fotografou uma nave em formato cilíndrico, metálico, que pairava sobre o rio. O objeto se dividiu em 3 e depois simplesmente desapareceu. Desapareceu no ar,
como se nunca tivesse estado lá. Mas estava, e eles tinham fotos, e até hoje ninguém sabe onde estão todos esses registros. Com o passar dos dias, a tensão chegou no limite. Os próprios militares começaram a apresentar sintomas psicológicos. Holanda descreveu que soldados passaram a ter crise de pânico. Acordavam do meio da noite, suando frio, dizendo que tinham ouvido passos. Passos em cima da barraca, passos nos telhados das casas, passos vindo do céu. Mas não havia ninguém, só as luzes. E era sempre assim, a presença que não se vê, mas se sente. O desconforto que não tem explicação, mas que te paralisa. O tipo de medo que não tem som, não tem forma, mas que domina cada célula do seu corpo. E foi nesse estado, nesse limite psicológico, entre o medo e o colapso, que a operação continuou por meses. Relatórios, fotos, vídeos, mais de 500 páginas de documentos, mais de 500 fotos oficiais e dezenas de horas de filmagem. Mas, quando parte desses documentos foi liberado anos depois, sabe o que tinha? Rasuras, páginas faltando, imagens destruídas, arquivos inteiros sumiram. O que estava ali era tão absurdo, tão desconfortável que simplesmente não poderia ser mostrado, não para o público, não para o mundo. E aqui começa a parte mais sombria. O impacto disso não ficou no Pará. Ele foi para dentro da mente de quem viveu aquilo, especialmente para o comandante Urangel Holanda. Depois que a operação acabou, ele nunca mais foi o mesmo. Passou a ter crises de ansiedade, se isolou da família, dizia que acordava no meio da noite, com as luzes dentro do quarto. Ele começou a desenvolver um medo irracional de que aquilo não tinha acabado. Anos depois, quando já estava aposentado, Holanda decidiu quebrar o silêncio. Deu uma entrevista histórica, aberta ao público. Foi ao Fantástico na Rede Globo e contou tudo, sem rodeios, sem filtros. Disse, com todas as palavras, o que aconteceu em Colares não era deste mundo. O que eu vi não foi ilusão, não foi fenômeno atmosférico, não foi histeria coletiva, foi real, absolutamente real. E mais, ele revelou que parte dos arquivos jamais foi e nunca será liberado, porque aquilo que está no documento, o mundo não está preparado para saber. Só que, logo após essa entrevista, Holanda foi encontrado morto, enforcado, dentro do próprio quarto. A versão oficial, suicídio. Mas ninguém acredita realmente nisso. O próprio filho dele disse que nunca percebeu sinais de depressão. Amigos próximos juram que ele estava bem, animado, tranquilo. Mas do nada, a história se encerra. Ou pelo menos, tentaram encerrar. E sabe o que é mais desconfortável em tudo isso? Ninguém nunca negou a Operação Prato. Ninguém nunca negou os relatos. Ninguém nunca desmentiu os documentos. Porque não tem como. Tá registrado, tá gravado, tá carimbado nos arquivos da própria Força Aérea Brasileira. E até hoje, tem coisas ali que nunca foram reveladas. A pergunta que fica é: eles foram embora? Ou eles nunca foram? O céu não é só céu. O silêncio não é só o silêncio. E talvez o que a gente chama de vida é só uma pecinha dentro de algo muito maior. E agora, depois de tudo isso, eu te pergunto, você acha mesmo que está sozinho? Se você chegou até aqui, se você ainda está ouvindo isso, talvez já tenha percebido que não tem mais volta. O que foi visto não pode mais ser desvisto. O que você sabe agora nunca mais poderá ser esquecido.